Senhor presidente, senhores deputados, nossos visitantes, fazer aqui uma saudação especial aos trabalhadores das universidades públicas do Estado do Paraná. Nós que estaremos votando na tarde de hoje o veto ao projeto aprovado aqui nessa casa e vetado pela governadora Cida Borghetti, que institui o TIDE como regime de trabalho. Eu quero, senhor presidente, senhor presidente, na tarde de hoje, fazer aqui uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo nos últimos anos e a forma como nós chegamos até aqui. E eu me refiro especificamente a algumas operações que aconteceram e que impactaram a vida de milhares de pessoas. Muitas delas, professor Tecílio, Vossa Excelência aqui é da Universidade de Londrina, que, aliás, também teve uma ação semelhante, assim como a Universidade aqui do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, assim como a Universidade de Santa Catarina. Me refiro às operações do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. No caso específico da Universidade Federal de Santa Catarina, com um agravante que, após a morte, o suicídio do ex-reitor, a Polícia Federal resolveu chamar alguns professores, porque ao dar entrevistas haviam algumas faixas de protesto colocadas atrás dele. A Polícia Federal entendeu que isso poderia ser um assinte à sua autoridade. Mas o que eu quero primeiro pensar é como nós chegamos nesse estado de coisas, onde nós temos hoje quase que uma determinação absoluta de uma parte do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, estadual às vezes, mas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E eu quero me referir especificamente, deputado Plauto, a uma situação que Vossa Excelência conhece, até porque é agricultor. Há uma informação hoje que dá conta que a agricultura familiar no Brasil é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. Se considerada a produção agrícola nacional, o país salta para a 5ª posição, com um faturamento anual de 84,6 bilhões de dólares. Isso foi publicado no dia 8 de junho de 2018 e nós trouxemos aqui porque queremos fazer, a partir desta informação, uma reflexão com os senhores, com aqueles que nos assistem. Esse levantamento feito pelo portal do Governo Federal mostra que a agricultura familiar no Brasil atinge esse patamar e, basicamente, alcança as populações mais carentes e, no campo, aqueles que são pequenos produtores rurais. Os dados fazem parte de uma comparação entre dados do Banco Mundial e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesse caso, a China é o primeiro produtor, com 958 bilhões, a Índia, o segundo, com 353 bilhões, a Indonésia, 125, e o Brasil, que vem em 8º, com 55 bilhões. Nós poderíamos ter muito mais do que isso, porque esses dados são recentes. Nós poderíamos ter muito mais do que isso. Talvez pudéssemos estar entre os 3 maiores produtores de alimentos provenientes da agricultura familiar. O peso da agricultura familiar na produção produz 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. O setor também é responsável por 60% da produção de leite e 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% de bovinos. 84% dos estabelecimentos rurais são de agricultores familiares. E poderiam ser mais. A Lei 11.326 de 2006, do governo do ex-presidente Lula, diz que agricultores familiares são aqueles que praticam atividades no meio rural, possuem área de até 4 módulos fiscais, mão de obra da própria família e renda vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento e empreendimento por parentes. Também entre essa classificação, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária, ou seja, a maioria absoluta pobre do nosso país. E por que eu digo no início que eu quero fazer... Utiliza, deputado, o espaço do liderança do partido. Por favor, deputado Tadeu Werneck, do espaço... Eu só faço uma solicitação a Vossa Excelência se o grande expediente está sendo usado.
Não, Excelência. Então eu deputado. peço para usar o grande expediente, porque o líder do nosso partido não está aqui, se Vossa Excelência me conceder o grande Sim, faremos expediente. a alteração aqui. Obrigado, senhor presidente. Por que eu falo no início que essa reflexão sobre a agricultura familiar, sobre as operações feitas pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, sobre o que ocorreu nas universidades, particularmente na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Federal de Santa Catarina, com a tragédia do ex-reitor, porque nós vivemos, desde 2013, um processo onde as acusações, antes de serem apuradas e comprovadas, já passam a ser provas. E a agricultura familiar no Brasil, que eu volto a dizer, poderia estar muito melhor do que está hoje, viveu uma situação muito semelhante a esta, que aqueles são grandes produtores, deputado Plauto, deputado Anibele, Vossa Excelência, que tem uma relação com os grandes produtores, vieram a essa tribuna, assim como outros deputados, e recentemente fizeram uma crítica à Operação Carne Fraca, que foi uma operação que, ao apurar diversos estabelecimentos no Brasil, identificou irregularidades e, antes mesmo de identificar quem eram aqueles responsáveis, colocou isso no Brasil e no mundo inteiro como sendo o Brasil um país onde não havia nenhum tipo de controle sobre produtos agrários, particularmente suínos e aves. Isso fez com que nós perdêssemos bilhões de dólares de mercados. Estamos perdendo ainda, deputado Anibele, Vossa Excelência sabe disso. A cadeia de aves sofreu um impacto duríssimo com a operação, e nós não estamos dizendo que ela não tem que ser feita. Ela tem que ser feita com cuidado, que requer informações como esta, principalmente quando nós estamos trabalhando com ações de empresas, com empresas que têm ações em bolsa. Faço aqui um paralelo. A Volkswagen foi recentemente flagrada fazendo atos irregulares nos seus sistemas de emissão de poluentes. Na Europa toda. Os seus gerentes, os seus administradores, os seus diretores, parte deles foram punidos e presos. A Volkswagen não foi fechada. A maior empresa da Coreia, a Samsung, tem o seu presidente atualmente preso e parte dos seus diretores presos e políticos presos por envolvimento em corrupção. A Samsung não foi fechada e não perdeu nenhum contrato com o governo. Aqui no Brasil, quando eu falo da agricultura familiar, e me referi à agricultura familiar com a sua potência, mas que poderia estar muito maior, eu quero passar um dado para os senhores. Em 2010, nós tínhamos, no número do Programa de Aquisição de Alimentos com Doações no Paraná, doações feitas, Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, nós tínhamos 37 projetos executados, com 2.281 agricultores familiares, 658 entidades atendidas e produção em quilos de 6.091.926 quilos. Em 2014, nós tínhamos 14 projetos com 5.194.000 e com 2.423.000 quilos. Em 2015, tínhamos ainda 12 milhões de investimentos com 1.787 agricultores. Já chegamos a ter 8.125. Hoje temos 19 projetos, 625 agricultores, 22 entidades beneficiadas. A produção de alimentos caiu para 1.400.000 quilos, já chegou a 16 milhões. O preço médio por quilo está em R$ 2,46 e a média recebida anual por agricultores, R$ 5.515. E por que tudo isso? É preciso nós nos lembrarmos que em 2013, ou pouco antes, o Canadá e a União Europeia fizeram uma representação contra o Brasil por subsídio à agricultura familiar e impedimento. Vossa Excelência sabe que o PAA é um programa que dispensa a licitação justamente para permitir que os pequenos participem e não coloca as grandes tradings no processo de fornecimento de alimentos para as escolas, para os presídios, para as creches,
para uma série de entidades que são beneficiadas com esse programa. Coincidência ou não, após essa denúncia, pouco tempo depois, e creio que por coincidência, há 5 anos atrás, em 13 de agosto de 2013, o juiz Sérgio Fernando Moro, à frente da ainda 2ª Vara Federal de Curitiba, hoje 13ª Vara, essa matéria está no Jornal do Brasil de ontem, está aqui, gostaria até que focalizasse. O juiz Sérgio Moro determinou a prisão preventiva de 11 acusados de fraudarem o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, com doação desenvolvido pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Ao atender o pedido da Polícia Federal, o juiz ignorou a posição contrária do Ministério Público Federal, MPF. Com a decisão, a Polícia Federal deflagrou a Operação Agrofantasma, a qual nós nos referimos aqui em 2013. Em 24 de setembro, com ampla cobertura da imprensa, faço novamente um parêntese. Para quem ouve uma rádio de notícias que tem um âncora que é bastante conhecido, o senhor Bochá, talvez lembre que no dia seguinte a essa operação, o senhor Bochá falou que essas pessoas mereciam a cadeira elétrica por estarem roubando alimentos das crianças e da merenda das crianças. Esse foi o comentário feito. Mereciam ser todos presos porque estavam roubando merendas e muito bem fez aqui o juiz do Paraná e a Polícia Federal ao prendê-los. O alvo principal foram associações e cooperativas de agricultores familiares no estado do Paraná e servidores da CONAB. Entre eles, um gerente que teria ligações com o Partido dos Trabalhadores. Era o Valmor, que posteriormente desenvolveu câncer de intestino após essa prisão. A ação atingiu diretamente um programa do governo federal que beneficiava agricultores familiares e fornecia comida à população mais carente em asilos, hospitais, creches e até via pastoral da infância. Mesmo rejeitando as prisões, o MPF denunciou 45 pessoas em 8 ações e tentou criminalizar práticas do programa, colocando-o sob suspeita generalizada, obviamente com ampla cobertura da imprensa, que aliás parece que é o toque desses últimos anos. Acender a luz, mesmo quando de madrugada, como eu já falei aqui, parece que abre a geladeira, acende a luz e começa a fazer discurso, porque acha que é um canal de televisão. Sob suspeita generalizada. Depois, em alguns casos, defendeu a absolvição. O efeito da ação policial, associado ao desinteresse do próprio governo, do PT inclusive, fez com que, após atingir o pico em 2012, com a distribuição de 16,2 toneladas de alimentos, o PA, com doação no Paraná, sofresse considerável perda. Exemplo claro do estrago feito na Associação dos Grupos de Agricultores Ecológicos São Francisco de Assis, Associação Assis de Irati. Criada em 2002, ela se espalhava por 5 municípios: Irati, Teixeira Soares, Rebouças, Inácio Martins e Fernando Pinheiro. Em 2012, 120 famílias associadas entregaram cerca de 120 toneladas de alimentos. Conheço praticamente todos eles. Após a prisão de 3 dos seus presidentes em 2013, e mesmo com eles inocentados, o grupo está reduzido hoje a 5 famílias de associados, senhores deputados e senhores que nos assistem. Era o programa mais, abre aspas, era o programa mais revolucionário por pegar o mais marginalizado dos agricultores para beneficiar o cidadão mais marginalizado da cidade. Os atendidos por creches, escolas públicas e asilos. Eram valores pequenos para que os agricultores, era muita coisa, dado o nível de pobreza deles. Pegava a faixa mais pobre mesmo, avalia o advogado Cláudio Ismar Zupiroli, de Brasília, defensor de 2 diretores da CONAB. Um programa que, como o Jornal do Brasil mostrou na edição de ontem, é defendido por José Graziano Silva, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, como uma das soluções para combater a fome no mundo. No Paraná ele foi destruído por operações que preferiram fazer de forma fantasiosa e de forma principalmente cinematográfica aquilo que talvez fosse a obrigação, mas não a exposição como foi feita. Em 2012, o Paraná distribuiu no PA 16,2 toneladas de produtos agrícolas e pecuários,
oferecidos por 8.125 agricultores, beneficiando 1.208 entidades. Para atingir tais resultados, o MDA, via Conab, aplicou R$ 31.338.905,67. Mas naquela altura o programa já estava na mira da Polícia Federal, em Guarapuava, um dos polos do agronegócio. Em um cálculo grosseiro, dividiram as 16,12 toneladas de todas as espécies de alimentos, entre hortifruti, derivados de leite e carnes, pelo valor aplicado, verifica-se que o quilo dos produtos gerou em torno de R$ 1,93, senhores eleitores. R$ 1,93 era o que recebia o agricultor. Esse que foi dito que era o criminoso que deveria ir para a cadeira elétrica. Em outro cálculo, concluiu-se que de cada um dos 8.215 agricultores, faturou em 2012 R$ 3.804,14,84 ao ano, menos de R$ 380 por mês. Esta era a Operação Agrofantasma, como mostra o quadro com dados da Conab. Quando foi desenvolvida essa operação, eu lembro que nos ligaram de madrugada, apavorados, deputado Pérez, até porque também é na sua região, um dos agricultores, Gelson, ligou dizendo que havia saído de casa cedo, estava na cidade quando a Polícia Federal fez a sua detenção e a sua condução. E ele chegou e deu o depoimento, dizendo que era pequeno produtor rural, estava de chinelo de dedo. E aí perguntou, que horas eu volto para casa? O delegado falou, o senhor não volta mais. O senhor vai ser conduzido para Curitiba pela acusação de ter fraudado o programa. Ficou 78 dias preso aqui na Polícia Federal. Fui visitá-lo junto com a deputada Luciana Rafaim. A Marli, da Coana, de Querência do Norte, ficou 15 dias sem comer, porque não entendia por que estava presa. Outros agricultores desenvolveram não só câncer, mas como é o caso de um agricultor, de Inácio Martins, entrou em depressão e até hoje, 5 anos depois, não se recuperou. Mas isso não é tudo. A Polícia Federal, ao deflagrar a operação, foi buscar iates, carros de luxo, foram com fuzis, metralhadoras, entraram na casa do Roberto Carlos, que é vizinho do Gelson, com fuzil e metralhadora, procurando aquele homem que fraudou bilhões da agricultura familiar. E aí um policial federal que esteve envolvido na operação, um dia conversando com ele, ele falou, quando eu cheguei lá eu perguntei, mas cadê os milionários? Cadê o iate que disseram que estava aqui? Iate no meio do mato. Encontraram homens tirando leite de vaca de chinelo de dedos, eles de chinelo de dedos, em pequenas propriedades de 2 e 3 hectares. Trouxeram 13 pessoas presas para Curitiba. Pior do que isso, deram amplo destaque ao Ministério Público e à Polícia Federal, na imprensa nacional, passou no Fantástico. Em Irati, as pessoas diziam que estavam sendo procurados porque eles eram grandes traficantes de cocaína. Pois bem, a Polícia Federal fez o seu papel, o Ministério Público Federal fez o seu papel, equivocadamente, que eu prefiro usar esta palavra. Surreal foram os fatos seguintes. A suspeita de fraude e desvio do programa era algo aparentemente surreal. O PAA limitava as compras do produto a R$ 4.500 por produtor por ano. Por ano. E a Polícia Federal não viu isso, nem o Ministério Público Federal viu isso, nem o juiz Sérgio Moro viu isso. Não viram. Que era R$ 4.500 por ano, menos de R$ 400 por mês. Esses multimilionários que quando não tinha abobrinha, entregavam alface. Quando não tinha alface, entregavam outro produto. Ah, não tinha nota, deputado Plauto? Emprestava a nota do vizinho. É legal? Não, não é legal. Mas é caso para ficar 78 dias preso? É caso para ser execrado publicamente, nacionalmente? É caso para ser dito que eram perigosíssimos? Não sei o que a Polícia Federal entende por perigosíssimo. Pois bem, o fato de utilizar, do juiz Sérgio Moro, ter utilizado um texto padronizado com mandato de busca, sem a preocupação em tratar de forma específica os alvos da operação, lidou com o caso como se trata com os chamados crimes de colarinho branco, que ficaram bastante conhecidos na sequência. Quando os agentes da PF foram ao recanto Nascer o Sol, sítio de 3 hectares no Arroio Grande, área rural de Irati, seu dono foi surpreendido, esse que eu acabei de falar. Roberto Carlos dos Santos, então 44 anos,
agricultor desde os 7, jamais foi chamado a se explicar. Da noite para o dia, tornou-se chefe da quadrilha. Antes de ser levado preso, os policiais o questionaram sobre uma embarcação, um iate. Vossa Excelência utiliza o tempo do PT? O deputado Lemos, vocês vão do PT? Não. Só para concluir, senhor presidente, do PT. Um iate, deputado Lemos, na propriedade do Roberto Carlos. Um homem que tem uma propriedade de 3 hectares. 3 hectares. Que recebe R$400 por mês. Que certamente a Polícia Federal gastou mais em combustível para ir até a sua casa do que ele recebia por mês. Gastou mais em diárias com os promotores do que todos eles juntos receberam naquele ano. Pois bem, foram buscar o iate, com fuzis, metralhadoras, bataclave, obviamente, talvez até aparecesse algum japonês com tornozeleirão não para fazer prisão, mas foram. Não se importaram muito, até porque o federal não tem que se importar, tem que cumprir mandato, como disse um dos diretores da Polícia Federal no domingo. Fiz aquilo que me determinaram ao manter preso o senhor Luiz Inácio Sérgio Lula da Silva, sendo o pior dia da minha vida. Então, lavo as mãos. Só que todo mundo lavou as mãos, deputado Anibele. Quer saber por quê? Porque após tudo isso, após o chefe da quadrilha ser denunciado, o iate não aparecer, tudo que foi feito, seguiam as ordens do juiz com recolhimento de bens de luxo. Documentos à evolução patrimonial dos investigados, incluindo investimentos financeiros, matrícula de imóveis, documentos de propriedades de veículos, embarcações e outros bens de elevado valor econômico, para quem tem uma renda de R$ 1.500 por mês. Uma realidade diversa daqueles alvos. Filho do agricultor Roberto Carlos até os 30 anos, só aos 30 anos saiu de Irati para conhecer Curitiba, que fica a 2 horas de ônibus. O litoral descobriu aos 40 anos ao visitar Guaratuba, em um intercâmbio com a Associação Assis para os associados verem as experiências de agroecologia. Agora vem o mais trágico, que não teve o fim do Cancellier, senhores reitores, mas tem um fim muito próximo. E eu falo fim muito próximo porque acho que nós temos que nos solidarizar com essas pessoas. 2 desenvolveram câncer. Uma pessoa teve a sua vida completamente destruída e está em depressão até hoje. A Marli passou muitos anos, o deputado Lemos a conhece, tendo que explicar para os seus filhos, netos, parentes, que ela não era uma quadrilheira. A Coana quase foi destruída, a Assis foi destruída, o PAA no Paraná foi destruído e no Brasil foi destruído. Destruído. Não tem mais, acabou. Não tem mais agricultura familiar. A Assis, que tinha 100 e tantos associados, tinha uma dívida com a Receita Federal, até poucos meses atrás, de R$6 mil e não conseguia R$500 para pagar a dívida. Dívida que foi parcelada e que não conseguiam pagar. O mais trágico vem agora. Todos os acusados foram inocentados. Todos os acusados foram inocentados. 6 anos após a autorização da prisão dos agricultores, sem jamais terem sido chamados a se explicar, as 8 acusações penais abertas pelo MPF não resultaram em nenhuma condenação. Na visão do judiciário não houve crime, apenas questões burocráticas, desvios administrativos, câncer, destruição da vida dessas pessoas, destruição do PAA, destruição da Assis, destruição de todo o patrimônio, que é a única coisa que tem, que é o seu nome, feito no Jornal Nacional. Apenas questões burocráticas. Pois bem, os desvios administrativos que tiveram essa participação, e que obviamente tiveram limitação dessas pessoas que eu citei aqui, não tiveram contraditório. Ao dar a chance do contraditório, como manda o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal, a juíza, que aí assumiu o processo, Gabriela Arte, conseguiu entender que os fatos eram falhas administrativas, ainda que graves, mas não crimes como falsificações, desvio de verba pública, peculato, entre outros, que a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio juiz Sérgio Moro apontavam. Ocorreram, por exemplo, chamados casos com notas fiscais de entrega de produtos, deveriam ser feitos pelo responsável de cada produção, o que era um desafio burocrático aos agricultores.
alguns mal sabendo ler. Na associação Assis, a questão foi resolvida de forma irregular coletivamente. Em uma única nota, em o nome de um só produtor, constava a produção de vários associados. Aparecia a alta qualidade de um produto por parte de um único produtor, uma remessa de determinado estabelecimento. Na verdade, refletia a produção de várias famílias. E aí eles perguntavam, deputado Luerce, falei com eles, algum tempo atrás, a Polícia Federal perguntava, o senhor plantava abóbora? Não. Como é que está a abóbora aqui? Não, é que eu trocava. O senhor não pode trocar? Prende e leva. O senhor plantava alface? O senhor entregou alface no dia tal? Não. Aí foram nas merendeiras, que não está na matéria aqui. Foram nas merendeiras das escolas. O senhor Anibele, pequeno agricultor, trouxe aqui no dia 16 alface, 30 quilos de cenoura? Ah, não lembro. Não trouxe. Põe aí. Merendeiras de creche, de escolas, tendo que lembrar o que aconteceu há 2, 3 meses, um ano atrás. Se foi entregue abóbora ou foi entregue cenoura. Muito bem. Diante do impasse narrado, o Ministério Público Federal não conseguiu se desincumbir do ônus de provar as acusações, segundo a juíza. O que é a soma dos autos no final da instrução processual é que o controle da execução do programa foi alarmantemente falho e relapso. Falho e relapso. A existência de irregularidade é patente. A denúncia, todavia, vai além, afirmando que essas irregularidades foram cometidas para encobrir desvio de recurso público. E esse desvio não foi comprovado. Sem provas de desvio dos valores ou obtenção de vantagem devida, não resta configurado peculato estelionato. E ausente provas de dor específico e interesse pessoal, não se pode falar em prevaricação. Pois bem, senhores deputados, eu fiz questão de vir hoje, uma terça-feira, falar sobre isso, porque, deputado Romanelli, Vossa Excelência foi líder do governo Richa, lembra que eu falei sobre isso, da Assis, da Operação Agrofantasma aqui, em 2013, quando prenderam 13 agricultores, prenderam o diretor da Conab, acusando de serem chefe de quadrilha, quadrilheiros, de terem iates, bens de luxo. O juiz Sérgio Moro determinou a sua prisão, mesmo o Ministério Público Federal, num primeiro momento, arrolando 45 pessoas, depois pedindo a absolvição de todos eles. Foram destruídas as suas vidas. Não tem o que fazer. Talvez entre com uma ação contra o Estado e receba alguma coisa daqui a 100 anos. Não tem o que fazer. Deputado Tadeu, me permite uma parte? Na sequência, deputado. Não tem o que fazer. A única coisa que nós podemos fazer é pedir desculpas a essas pessoas. E eu pretendo fazer aqui, passado o processo eleitoral, até porque agora não é oportuno fazê-lo, uma sessão especial, senhores deputados. Deputado Evandro, deputado Rasca, os deputados da Comissão de Direitos Humanos, deputado Romanelli, já lhe concedo a parte, Vossa Excelência foi líder do governo todo esse período. Os deputados que têm sensibilidade no tema, que são da região, deputado Luerce e outros deputados, nós temos que fazer uma sessão especial aqui para fazermos, não um pedido de desculpa, porque não fomos nós que causamos isso, mas um pedido de reconhecimento público que essas pessoas, um desagravo, obrigado, deputado, um desagravo público, que essas pessoas tiveram suas vidas destruídas, suas associações destruídas. Eu visito a família dessas pessoas. É de lamentar, para dizer o mínimo, ver cada vez que se encontra com eles, tem que se explicar que não são quadrilheiros, que não são bandidos, e chorarem todas as vezes que falam sobre o tema. Então fica aqui um relato desta matéria do Jornal do Brasil, que eu achei que é necessário, porque, senhores deputados, não se quer uma justiça lenta, não se quer uma justiça inoperante, mas se quer justiça. A justiça tem que ter o limite que não ultrapasse o seu protagonismo para não deixar essa justiça. Quando ela passa a ser espetáculo, produz esse tipo de coisa aqui. Destrói a vida das pessoas e não tem uma nota, uma nota, dizendo erramos, como nós fazemos quando erramos. Deputado Romanelli, concedo a parte. Então, deputado Tadeu Venere, eu cheguei no plenário, ouvi Vossa Excelência falando sobre esse tema, e como Vossa Excelência sabe, à época eu fiquei extremamente chocado com esse acontecimento. Falei com Vossa Excelência sobre isso, inclusive. E, inclusive, a pedido do então secretário nacional de Segurança Alimentar, que era o secretário Arnoldo, eu fui
a Guarapuava, explicar ao delegado da Polícia Federal que presidia o inquérito como era o funcionamento do Programa PA. de Aquisição de Alimentos, o PA. Exatamente. Fui eu e a diretora, né, da área responsável, quando eu era secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, coordenava a Política Estadual de Segurança Alimentar, e fomos justamente fazer esclarecimentos técnicos, né? A Valéria Nietzsche, que era coordenadora do PA estadual. Para concluir, deputado. Só para concluir o raciocínio, eu cheguei a dizer ao delegado que se aquilo que eles estavam considerando crime, que era a substituição de produto, considerando que pudesse ter havido uma frustração na safra, e isso é absolutamente normal, previsto nas regras do programa, valores de R$100, enfim, eu disse o seguinte, olha, eu também mereço estar preso, então, porque nós coordenamos um programa, né, dessa amplitude no estado do Paraná, e, de fato, foi uma profunda injustiça, e eu quero dizer que Vossa Excelência cometerá um ato extremamente importante, fazer aqui uma sessão de desagravo àqueles que foram injustamente acusados, presos, meses e meses de prisão, de humilhação, da forma mais injusta, quando eles estavam defendendo o direito à alimentação saudável do povo paranaense e brasileiro. Agricultores familiares que foram vítimas, né, de uma profunda injustiça. Então, parabéns. Para concluir, por favor, deputado. Só parabenizo Vossa Excelência por ter levado esse tema à tribuna. Obrigado, deputado Romanelli. Senhor presidente, só concluir, eu creio que nós todos, independente do partido, nós todos nos somaremos neste processo de desagravo que ocorrerá pós-período eleitoral, para que nós não tenhamos nenhum tipo de mistura. Por favor. Possível que depois de tudo o que aconteceu, a sociedade continue com a memória do Fantástico, do Jornal Nacional e daqueles que, de forma oportunista, destruíram a vida das pessoas. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.